Ele só tem 34 anos, já está na sua terceira empresa e veio lá do Butiá dos Tabordas, interior de Mafra, e veio empreender e veio com tudo. Hoje é um dos empresários referência aqui no ramo da mobilidade urbana. Comigo, Charles Sampaio. Acabou de assoprar velhinhas então, Charles? Sim, é um prazer estar aqui, Douglas. Agradeço o convite, agradeço o convite da Associação Empresarial, né? Agradeço pelo espaço que eles estão dando para os novos empreendedores que estão surgindo na cidade e os antigos também, né? Eu já no ramo empreendedorismo já estou há alguns anos, né? Exatamente, fiz aniversário semana passada, então um pouquinho mais velho, dá um pouco mais de experiência, né? Vindo do Butiá do Sabor, como você comentou, meu início, o início empreendedor de muita gente que vem do interior, né, começa na área agrícola, né? Porque lá você é o seu empreendedor. A área agrícola é o teu empreendimento, é onde você conquista as tuas primeiras coisas com o teu suor mesmo, né? Sem ajuda de ninguém. Você e o sol. Então você acaba criando uma casca, você acaba, como é que eu posso colocar? Tudo lá é um comércio, você tem que vender o teu produto, você tem que manusear as plantas. Eu plantava fumo, né? Eu era tabagista, então você tem que cuidar desde o princípio do teu produto até você ter um produto de qualidade para vender. Então o empreendedorismo já começa aí, você pegar a tua empresa pequena e saber que aos teus cuidados ela vai crescer, aos teus olhos ela vai se tornar maior ou não, depende muito das tuas escolhas, né? Tem, lógico, como na agricultura, há alguns intempéries, como o clima. Então, você, às vezes, foge do teu controle, né? Mas tudo começa, para mim, pelo menos, tudo começou lá, onde você tem o teu produto. Você tem que comercializar o teu produto. Então, você aprende desde cedo a ter uma visão um pouco mais empreendedora da vida, né? Ô Charles, e uma coisa que eu acho interessante, porque o empreendedorismo, como você falou, ele está lá muito arraizado na agricultura, porque lá não tem espaço para você bobear, né? Porque se você não aproveitar a época da chuva, você perde a safra. Se perder a época do sol, perde a safra. Exatamente. Né? No tabaco, se você não der bobeira lá na estufa, você perde tudo. E a janela para você errar ela é muito pequena. Muito pequena. Muito curta. Desde o plantio, se você perder uma semana não representa muito. Para quem tem 34 anos, uma semana às vezes não é muito, mas para um pé de tabaco, uma semana faz uma diferença enorme. Igual você comentou na secagem, se você perder 2 horas que você abaixa a temperatura ali, aquela remessa ali já fica comprometida. E diferente de um trabalho, né, mensal, às vezes você perdeu o mês. E ali na agricultura você perde o ano. Ali você perde o ano, ali o teu salário é anual, né? Anual. Então, se você acabar cometendo ou acontecer algum problema nesse meio tempo, né? Então você vai se recuperar somente para o próximo ano, né? Se você tiver uma boa safra. Exatamente. Porque você vai ter, aí já ficou a dívida, o empréstimo no banco, né? Exatamente. Então agora uma coisa interessante, eu estou aqui em Rio Negro há 30 anos e eu comecei trabalhando em fábrica, eu saí do exército em 2002 e eu fui para a fábrica, trabalhar em algumas fábricas. E lá eu conheci muita gente que vinha do interior para trabalhar em fábricas, né? Hoje já está mudando essa realidade, né? As pessoas vêm para cá já com essa visão mais empreendedora. Você é um caso, nós recentemente entrevistamos aqui a Lorena também, a Amanda, né? Tem a Lorena Story, que veio do interior, vizinha lá, e veio para empreender. O que está gerando essa mudança? Essa mudança vem um pouco com a mentalidade. Um pouco também a internet, a informação chega também, então ajuda bastante, né? Tempos anteriores, então o pessoal do interior era muito mais sofrido do que é hoje em dia. Então, o tempo que ele tinha é mesmo para fazer a safra dele, para fazer as coisas dele, ele não tinha muito tempo nem de estudar. Várias pessoas, até não muito tempo atrás, o máximo que eles tinham era a 4ª série. Pessoas muito inteligentes no que fazem, né? Mas índice de escolaridade, como comentamos, se dá algum problema no clima, que acaba a safra não dando muito boa, então o pessoal acabava migrando para a cidade para procurar um emprego e tal, para poder se estabilizar. Aí como eles tinham uma escolaridade um pouco mais baixa,
o pessoal procurava mais os trabalhos de fábrica, mais de madeireira, esses trabalhos assim que são mais braçais, né? Em alguns casos, né? Para poder se colocar no mercado de trabalho, né? Hoje em dia já está um pouco mais fácil, né? Lógico, tem todas as realidades ainda, né? Mas está um pouco mais fácil. O pessoal já tem acesso a faculdades, já tem acesso à internet, à informação. Então é o que vai levando o pessoal lá que já tem uma mente empreendedora desde pequeno a chegar aqui na cidade e está ampliando já sua área de empreendedorismo, tendo as suas próprias empresas, né? Lá da minha família mesmo já tem várias pessoas que já são empreendedores na cidade, que quando nós éramos piá, né? Nós colhendo fumo no sol lá, às vezes baixo de chuva, e hoje cada um com sua empresa, todo mundo bem, mas graças ao esforço de cada um, é claro, né? Mas também porque a informação chegou. A informação chegou, a escolaridade, nós conseguimos atingir um nível melhor do que nossos antepassados, né? Então tudo isso vai levando para esse nível do pessoal que vem do interior tá se elevando, né? E isso é legal você falar, porque hoje se tem aí no agricultura, por exemplo, influências digitais, né? Sim, com várias, milhões né? de seguidores, né? De criança, mostrando o dia a dia do campo ali, tá fazendo sucesso. E a pessoa já vem com essa mentalidade nova, né? De que é possível fazer mais. Exatamente. Até inclusive ontem eu conversei com um cara de São Paulo, um cara de uma transportadora grande de São Paulo, ele veio para cá e ficou encantado. Porque o que ele acompanhava era isso, alguns influencers do interior, que era a única coisa que ele viu. Mas ele chegou na nossa unidade, na Codeplan, ele olhou passarinho voando, passou um lagarto correndo, e há coisas que na realidade dele ele falou que nunca viu na vida. O máximo que ele viu foi um cachorro e um gato, porque criam dentro de apartamentos lá. Mas não tem essa realidade. Ele fala que não tem esse verde, você olha pela janela, tem uma árvore lá fora. Então, muitos desses influencers também acabam levando essa nossa realidade, né? Nossa realidade para fora, né? Então é interessante, né? Você vê até crianças, às vezes, gostando de gravar ali, né? E para poder postar ali nas redes aí. E fazendo sucesso. Fazendo sucesso, e ganhando dinheiro, pegando engajamento, né? Charles, aí você vem lá do Butiá dos Taborda, um abraço para toda a comunidade lá. Como que chama? Butiense? Não tem Não tem uma definição. Não tem uma definição. Lá pra galera do Butiá. Butiá dos Taborda, um abraço para o Butiá dos Taborda. Me conte lá, e aí você chega e vai empreender fazendo eventos. Eventos, comecei com eventos, isso já faz 2012, 2013 foi meu início, né, nessa área. Foi até 2017 fazendo eventos, né, foi alguns anos ali. Muitos aprendizados nessa carreira, dá para dizer assim. Porque como eu comecei muito novo, algumas escolhas foram boas, outras nem tanto. Então, às vezes, algumas escolhas que eu achava que daria resultado, acabou que não deram tanto. Mas algumas deram certo. Mas tudo que você aprende, Douglas, um dia você usa. Seja na vitória ou no fracasso, no que for. Você vai ter alguma coisa para você aprender, alguma coisa para você passar para alguém. Então, eu comecei lá, na região inteira, fazia eventos. Shows, mas maioria Mafra, Canoinhas, Erinópolis, essa região toda eu fazia. Mas muitas escolhas boas, outras nem tanto. Mas de muito aprendizado. Eu gostei, uma época que eu gostei muito porque eu aprendi bastante. Na área empresarial, então eu aprendi demais. Tem uma história lá que você viu, essa aqui eu vou ter que contar. Rapaz, teve tantas histórias para contar. Porque fazer show, ele é quase muito parecido com a agricultura. Isso. A logística dele, né? Se você perde, você perde. Isso. Né? E se você ganha, você ganha. Até tem uma história que em 2014 deu uma enchente, né? Deu uma enchente, encheu tudo d'água. E eu tinha um show em Canoinhas. Era na época Danilo Diba e Fogo de Chão, no mesmo evento. Bombando, tudo bombando. Aí chegou na semana do evento. Uma semana antes deu uma enchente que vários acessos em Canoinhas não teve como passar. Então, daí depois tem que ter ressarcimento do ingresso, porque o pessoal não conseguiu. Muito pouca gente conseguiu chegar. O pessoal das bandas todo colaborativo, todos os empresários também, né? Mas foi um caos, assim. Eu imagino. Por conta do clima. Você veja bem que nem tudo, né? É só a agricultura que depende do clima, né? E tava tudo certo, ia ser um dos maiores que eu ia fazer.
né? Até porque na época do energia, no auge, né? Fogo de Chão tava com aquela música nova do Tacalipau lá. Então, tinha tudo para dar certo. Mas o clima, infelizmente, impediu. Não deu ruim, mas era para ter dado... Pagou os custos, mas era para ter dado 5 vezes maior. Mas acontece, isso faz parte. Agora, eu acho que essas coisas, como você falou, você era um menino, né? Já é um menino com 34 anos, mas naquela época é muito mais novo. O que te dá de aprendizado para o futuro também, a resiliência, porque o empresário é feito de resiliência, né? De saber que você vai correr riscos calculado e tem que ir, não adianta... A vida do empresário é essa, né? O cara vive no risco mais constante, né? O pessoal que opta, às vezes, pelo CLT, ele tem uma estabilidade um pouco maior, né? E o pessoal do empreendedorismo, ele vive sempre no risco. Se você pegar as histórias dos maiores empreendedores do Brasil, ou mundial mesmo, né? Tu vai ver que a sede pelo risco deles é grande. Eles não se preocupam se o risco é grande, mas se a recompensa for maior, eles vão. E acho que além disso também, é você começar com o que você tem, né? Exatamente. Você vê as grandes multinacionais hoje começaram numa garagem. Exatamente, as maiores começaram pequenas, né? Né? Todo mundo começa pequeno, né? Nem todos, né? Mas a maioria dos grandes sucessos começaram pequeno. Começou da ideia de alguém que foi se construindo, com o pé no chão, né? Antes de nós falar da Foxcam, deixa eu falar um pouquinho da associação que acabou de completar 25 anos, a Codeplan. O que vocês fazem lá? Lá você também faz parte da administração da associação e faz um trabalho social e ambiental muito grande, né? Exatamente, é uma empresa que muito conhecida na área agrícola, né? Porque é ligada à agricultura, né? Mas às vezes o pessoal do centro da cidade às vezes não conhece tanto por conta que não tem esse uso da associação, né? Mas sim, eu já estou na associação faz 9 anos já. 9 anos, entrei em 2016. Entrei como gestor, fiquei até 2023. Hoje eu tenho uma empresa que administra a associação, chama-se SIG Administrações. Eu administro a associação desde 2023 com a SIG, mas já fazia a gestão dela desde que eu entrei, desde 2016. A gente é uma empresa de recebimento de embalagens vazias de agrotóxico, apenas a reciclagem de produtos da área agrícola, né? A logística reversa da área agrícola, dos embalagens de agrotóxicos é pioneira mundial e hoje referência mundial. 97% das embalagens são de uso agrícola, retornam ambientalmente corretamente, né? E como que funciona? As pessoas pagam para se associar ali? Ou vocês cobram? Como é que funciona? O usuário não tem custo nenhum. O usuário... Por exemplo, eu sou aqui da cidade e visualmente eu gasto ali um frasquinho 2, compro lá na Fubra, o mata-mata. E se você não recolhe? Recolhe também. Recolhe também. É para esse fim. A Fubra, no caso, é nosso associado. Né? O que mantém a associação é o associado. O associado é os revendedores de agrotóxico, né? Nós somos a associação dos revendedores de agroquímico da região. Certo. Então, todos que vendem agroquímico, eles têm que dar um destino ambiental para as suas embalagens. Faz parte da legislação, né? Então, a lei dos resíduos sólidos, ela prevê, né, que é todo o local que revenda produtos agrícolas, ela tem um destino para suas embalagens. E a associação vem em encontro disso. Então, para cada loja não ter que ter um local para recebimento, então hoje nós atendemos 28 municípios. Então foi criada a associação que recolha todas essas embalagens, né, e dê um fim ambientalmente adequado, né. Nós somos cadastrados no sistema Campo Limpo, né, o sistema único de logística reversa desse tipo de resíduo no Brasil. A embalagem de agrotóxico em si ela é uma propriedade da indústria. Então, quando você compra uma embalagem na Fubra ou qualquer outra unidade que venda agrotóxico, né, você tem direito a usar o produto, né? Mas a embalagem em si, ela faz parte de uma logística reversa que ela deve voltar. Ela é propriedade da indústria. Por isso que para o usuário, ela não tem custo. Você pode usar e entregar gratuitamente. A gente chega lá, a gente faz um recibo, né? Recibo de entrega, um documento oficial, que te comprova que você destinou corretamente a tua embalagem. Então, o produtor ele não tem custo. Ele leva lá, pode ser o volume que for, uma embalagem, 2.000, 3.000 embalagens, só levar lá.
Lógico, quanto maior o volume, né, a gente pede para que seja agendado, né? Agendado para a gente poder se programar o recebimento. Mas em quantidades menores, de segunda a sexta-feira, é só chegar lá que a gente recebe. Aqui na cidade não tem pontos de coleta, tem que ser direto lá na sede. Aqui na cidade, diretamente na Codeplan, né? Mas a gente realiza pelo menos uma vez por ano, a gente realiza um recolhimento itinerante, onde a gente vai nas comunidades e recolhe do pessoal lá. Então a gente avisa, no Butiá dos Taborda vai ser dia 2 às 2 horas da tarde. Ribeirãozinho tá o horário. Então a gente vai nesses horários, o pessoal leva lá na comunidade, a gente recolhe lá, dá o comprovante pro pessoal lá, para facilitar a devolução. Charles, e aí como que você chega na Fox KM? A Fox KM surgiu uma oportunidade de negócio, isso lá em 2023. A gente começou... Eu e meu irmão, somos 2 irmãos, hoje que somos sócios na Fox, né? E mais o Valdomiro, somos nós 3. Em 2023 a gente entrou. A Fox existe desde 2021, tá? Mas a gente entrou em 2023, uma oportunidade que a gente teve. Graças a Deus está dando certo, está dando resultado. É muito desafiador em muitos dias, mas é um serviço gratificante, um serviço bom, é um serviço que dá retorno à sociedade, entende? É um serviço, como a Codeplan também, é um serviço que você ajuda alguém. Você, seja se deslocando, seja entregando uma embalagem, sendo você fazendo um serviço de ambientamento correto, mas é algo que dá um retorno para a sociedade, isso é gratificante, isso é bom, é um serviço, e a Fox é um serviço, né, de mobilidade por aplicativo que tem um preço muito reduzido, né? Então acaba pegando todas as áreas da sociedade, né? Até o nosso público maior que utiliza a classe C, classe D, né? Lógico, tem todas as classes também, né? Mas quem usa com mais frequência são as classes mais inferiores, né? Então a gente mantém um preço mais baixo para que esse público continue sempre usando, né? Podendo sempre estar se deslocando aí pela cidade. E assim, Charles, o Rio Mafra Mix usa o serviço da Fox KM, e é bacana, porque embora a Fox KM já seja uma referência na cidade, eu acredito que seja a principal empresa do segmento, essa facilidade de você com o teu aplicativo chama ali o motorista, ele vai lá, ele te encontra e te leva, né? Isso, exatamente. O aplicativo é bem intuitivo, né? É muito fácil a navegação nele. Então, você chamando, você já vê quantos minutos o motorista está de você, você vê onde ele está pelo mapa, né? Aonde ele está, na qual quadra ele está, se ele já está chegando, né? Chegando já sinaliza. Tem a opção do maçaneta ainda? Tem a opção do maçaneta também. Para quem não conhece o maçaneta, o que é o maçaneta? O maçaneta é... Vamos dar um exemplo. Tu tá com dificuldade de entrar no aplicativo, deu qualquer problema ali. Mas você tem meu contato, você acaba me ligando. Charles, me atenda aqui porque tô com pressa para ir tal lugar. Aí eu chego aqui, abro a corrida pelo maçaneta, né? Caso o cliente tenha algum problema com o aplicativo, você abre no maçaneta e abre a corrida normalmente. Do ponto A ao ponto B, mostra o mapa, todas as características da corrida normal. Inclusive, se aquele motorista for motorista da tua preferência, pode selecionar ele. Você pode favoritar ele. Então, daí sempre nas próximas chamadas, ele terá prioridade de te aceitar. Sempre vai chamar para o teu motorista favorito antes do que para os demais. Se acaso ele tiver uma corrida, ou ele, em corrida, né, ou ele não estiver trabalhando naquele momento, né, aí toca para os subsequentes, né? É por proximidade. Chamou, vai tocar primeiro para o favorito, né? Se ele estiver dentro do raio de 5 km também, né? Porque às vezes vai chamar teu favorito, ele está lá do outro lado, ou está lá em Rio Negrinho, então vai dificultar o teu atendimento, né? Sim. Então dentro de um raio de 5 km, o teu favorito sempre vai ser prioritário. Você vai chamar, ele vai ter prioridade de atendimento. Ele não atendendo, vai para os mais próximos. Então é por proximidade. Então quanto mais próximo ele estiver de você, mais rápido vai ser o atendimento também, né? Então ele chama por proximidade. Legal. E para quem quiser trabalhar na Fox KM, o que precisa ter um motorista? Hoje, como tu comentou, somos referência na cidade, mas muito por seguir 100% as regras, 100% a risca do que as leis, tanto federal como a municipal aqui de Rio Negro, né, que exige, né? A gente segue 100%. Primeiro, o motorista tem que ter alvará na prefeitura aqui de Rio Negro. É indispensável, a gente não faz corrida com nós se não tiver o alvará. A lei exige, então a gente pede que o motorista primeiro faz o alvará. Precisa ter carteira com atividade remunerada, também isso faz parte da lei federal, então nós temos que seguir também. Tendo esses requisitos, ele vai precisar ter um carro que se enquadre dentro do ano
do ano, que são o máximo 10 anos, né? Máximo 10 anos de uso do carro. E o veículo 4 portas. Esses é os itens básicos para ele iniciar com a gente. Aí, lógico, se ele tem um carro um pouco mais superior, aí ele vai subindo as categorias dentro da plataforma, né? Então ele consegue atender umas corridas de melhor valor e tal, por conta de ter um carro de uma categoria superior, né? Hoje nós somos o único da cidade que tem a categoria elétrico, né? O Fox Green. Então, se você quiser chamar um carro que seja 100% elétrico, é só chamar no Fox KM, Fox Green, que ele vai ter essa opção para você. E também temos a opção do Fox Negocia. Fox Negocia é onde você dá teu lance para o motorista e o motorista te dá uma contraproposta ou aceita aquilo que você ofertou. Então, todas as ofertas do motorista vai cair para vocês. Pode cair 10, uma carreira de 10 ofertas. Aí você escolhe o motorista que você quer. Então, essa é uma única na cidade também que questionou o valor, você vai lá dar a tua proposta, você pode aumentar ou descer, mas toda corrida tem o valor referência. O que daria aquela corrida ali numa chamada popular? Então tem aquele valor ali. Que é o mínimo. Que é o mínimo. Isso daí você negocia conforme você acha melhor, né? Porque eu moro no Campo da Lança hoje. Então no Campo da Lança, se eu quiser uma corrida do Campo da Lança, de onde eu moro do lado da Altmaier. Se eu quiser ir para um supermercado de Jueni, é uma corrida que fica deslocada da cidade. É uma corrida curta e deslocada da cidade. Então, se eu quiser ir para lá, eu chamo no Fox Negocia, dou um valor mais alto. Então, daí o motorista fica viável para o motorista aceitar e me atender. É porque isso também, né? O horário, tudo mais. Exatamente. E a localização que você está, né? Estando no centro, dentro da cidade, dentro dos bairros, é tudo tranquilo. Ô, Charles, e para empresas como o Rio Maframix, que utiliza o Fox KM para fazer nossas reportagens de rua, outras empresas também podem ter, né? Como que é o caminho disso? Isso, temos algumas empresas que a gente já atende nesse formato, né? A gente atende empresarialmente, né? Até a Associação Empresarial aqui de Rio Negro, o Maframix aqui, a gente atende. É só entrar em contato com a gente, entrar em contato pelo nosso saque, que vou deixar aqui na descrição, aqui. E vai ficando bom já? Ficando bom. Então vai estar ali o nosso contato, é só entrar em contato com a gente, que a gente faz a melhor proposta, cobre qualquer oferta da cidade para atender empresarialmente. Aí tu tem alguns benefícios, né, que a área empresarial tem, né? Até pela quantidade que se usa e tal, né? Pela modalidade de que se usa também, né? Sim. Muito bem, Fox KM aí, referência para nós, para a cidade. E isso é importante ter empresas nossas, locais, que está gerando renda. E é bom, né? O motorista está precisando de uma renda extra. Ou o cara geralmente começa com uma renda extra, né? Geralmente a pessoa procura com uma renda extra. Mas muitos já começaram com renda extra com nós, muitos mesmo. E hoje é a fonte principal. É a fonte principal do cara. Porque ele tem uma liberdade que ele não tem em outro lugar. Ele consegue trabalhar 8 horas da manhã. Se ele não quiser trabalhar às 9, ele não trabalha. Se ele quiser ir a algum lugar às 10, ele vai. E se ele quiser trabalhar no domingo, ele trabalha. Se ele quiser trabalhar no feriado, ele trabalha. Ou não, ele escolhe. Ele faz o seu próprio horário. O horário do motorista, a gente não interfere em absolutamente nada. Ele liga e desliga o aplicativo dele a hora que ele quiser. Ele desligou o aplicativo, tá offline. Pronto, tá offline. Ninguém mais incomoda ele não tá trabalhando mais. Ligou o aplicativo, vai começar a aparecer as ofertas de corrida para ele aceita a que ele acha melhor também, a que está mais próxima dele, ou que ele acha que o valor condiz com ele, com a realidade dele. Então ele tem uma liberdade muito grande, muito grande. Então ele convida alguém, se né, se sentir vontade de entrar nesse negócio, né? Entre em contato com a gente, né? Que a gente passa as diretrizes ali, né? Lógico, a gente vai cumprir 100% a risco que a lei pede, né? Mas é um mercado com a liberdade muito grande, né? E alguns motoristas faturam muito alto mesmo. Tem alguns motoristas aí, alguns cases de sucesso aí dentro da Fox, que eles faturam muito, muito mesmo. Tem motorista nosso que fatura acima de 15 mil reais por mês. Então, às vezes, no mercado de trabalho, você não consegue alcançar algum valor parecido com esse, né? Uhum. Lógico que são casos e casos. Tem gente que parece que nasce para coisa, né? Parece que a pessoa sempre está trabalhando. Você liga lá o monitoramento para ver onde estão os motoristas, quem está trabalhando e quem não está, né? E o cara sempre está trabalhando também, né? Então, alguns se sobressaem aos outros sempre, É o né? empreendedorismo, né? Você vai empreender dentro do aplicativo, né? Ali. Porque também é uma forma de empreender, né? O motorista é um empreendedor, ele faz o seu próprio salário. Então, ele tem que correr atrás, a cada dia ele tem que correr atrás.
A gente faz ao máximo para proporcionar um máximo de corrida para ele. Diariamente a gente está buscando novas formas, novas maneiras, divulgando locais diferentes e de formas diferentes, buscando outras empresas, né? Para dar essa liberdade financeira que o motorista precisa também. Né? Ele tem que trabalhar com nós se sentindo confortável. Se sentindo confortável que vai chegar no final do mês, ele vai ter o dinheirinho dele. Final do mês, é modo de dizer, ele ganha todo dia, né? E sem falar, né, Charles, da segurança tanto para ele quanto para o usuário usar o aplicativo. Exatamente, é um aplicativo 100% regulamentado, né? Então cumprimos 100% as normas exigidas, né? E temos alguns mecanismos de segurança também dentro da plataforma, né? Se acaso algum motorista ou acaso algum cliente se sinta algo diferente, algo anormal, ele pode comunicar ali pelo aplicativo, a gente vai averiguar o que está acontecendo, né? Então, tem o botão de pânico, você pode disparar o botão de pânico, tanto o cliente como o motorista, né? Então, a gente sempre... Aconteceu, a gente vai entrar em contato imediatamente com o cliente ou com o motorista, para saber o que é que houve, né? Graças a Deus, nós estamos numa cidade muito boa. Muito boa. Muito boa. Mafra e Rio Negro aqui é um espetáculo. Geralmente, já aconteceu das pessoas apertarem o botão ali, mas todos por colocar o celular no bolso, essas coisas assim. Ô, Charles, o que você traz para nós de experiência da tua vida empreendedora? Cara, a experiência, tudo que eu construí até hoje, Douglas, eu posso dizer que foi através do empreendedorismo. 100%. Então, agradeço também a minha família, sempre me apoiou, né, tudo que eu fui fazer, né? Até hoje somos sócios com meu irmão, né? Na época de eventos, minha irmã me ajudava muito. Hoje ela é concursada do estado do Paraná, trabalha no fórum em São Mateus. Mas graças a eles, né, a gente consegue alavancar voos maiores, né? Então, o que eu deixo de recado esteja cercado de pessoas que querem teu bem. Esse é importantíssimo. Você tem uma família que te ajuda, que te apoia nas suas decisões ali, seja elas acertadas ou não. Que todo mundo uma hora vai tomar uma decisão que não foi a melhor escolha. Mas o pessoal tá ali junto para te apoiar. É o que eu deixo de recado. Se cerque de pessoas boas. Cercado de pessoas boas, pessoas familiares, amigos ali que realmente queiram o teu bem, que não vai ter erro. Você vai acabar alavancando a tua vida, o teu empreendedorismo vai crescer, porque você vai ter mais confiança para trabalhar. Você tendo confiança para trabalhar e você tendo uma mente ali empreendedora mesmo, você vai seguir bons caminhos. Você sabe que eu digo isso, eu gosto de reafirmar isso para pais, né, na educação dos filhos. Porque às vezes acontece o seguinte, o filho tem um erro lá, o pai chega e desce o cacete no menino, às vezes verbalmente, né? Começa a limitar a pessoa que ela dela, para ela não ter problema, ela começa a se limitar e não empreende. Então, a vida empreendedora, eu concordo com você, acho que você vai empreender, você vai errar, mas quando você erra, e quando você acerta muito também, sim, né? Lógico. Então, tem uma rede de apoio ali que te ajuda a tomar as decisões, e quando você erra, ela te acolha, e quando você acerta, ela te valorize, né? Eu acho que então, são ingredientes muito legais. É o princípio de tudo, Douglas. Se você começar com só você e Deus, é mais difícil. Te garanto que é muito mais difícil. Tendo alguém para remar junto com você, é muito mais fácil. Mais fácil. E a família é... Não, é tudo, né? Tudo, né? Até eu tenho uma menina agora de 7 meses, fazendo agora 7 meses, e uma menina de 4 anos. A menina de 4 anos, a Isabela e a Ágata, minha esposa Gabriela, um abraço para ela. Ela sempre olhou um carro na rua, olha, Fox KM, pai, Fox KM. Daí sempre tem propaganda no rádio, aqui no Ramafra Mix, ela sempre está acompanhando. E eu já vou incentivando desde pequena. Sim. Não, esse é o negócio do papai, então o papai faz isso, faz aquilo. Para que se ela despertar o interesse um dia, seja por vontade própria, né? Sim. Mas que ela já tenha um entendimento do que é ser um empreendedor, né? Exatamente. Você sabe que isso é legal. A minha filha, ela 22 anos, e ela estava na expectativa do que ia fazer da faculdade, né? E eu nunca falei nada para ela. E um belo dia ela chegou e optou por fazer jornalismo, né? E ela falou, eu estou fazendo jornalismo porque eu quero seguir o modelo do meu pai. Então isso também é gratificante, você vê que a família... né? O primeiro exemplo, né? O primeiro exemplo é o pai, né? Então, se você trilhar um bom caminho, a tendência, ela pode até não seguir o mesmo caminho, mas ela vai ter uma mentalidade parecida com o que você tem. Então, assim que vai trabalhar junto, melhor ainda, né? Melhor ainda, mas
você abrir o caminho para ela, você ser a inspiração, a fonte de inspiração para ela é o maior presente que se pode ter na vida, né? Exatamente. Ô, Charles, chegando ao fim do nosso bate-papo aqui, agradecer a tua vinda para cá. Queria que você deixasse seus comentários para a gente. Pô, eu só tenho a agradecer. Só agradecer a parte de comunicação, uma parte que sempre me agradou muito. Até um comentário, quando eu era jovem, nos tempos de juventude, meu sonho era ser radialista. Meu sonho era fazer comunicação do rádio. Até comecei a faculdade de rádio e TV na época e a minha turma acabou fechando em Canoinhas por falta de quórum. E aí acabou que abriu em outra cidade e eu acabei não indo. Mas meu sonho era ser radialista, então a parte de comunicação sempre é algo tá no sangue. Sempre algo que me trouxe algo bom, algo de positivo, né? Mas fica aqui meus agradecimentos, agradecer ao Rio Mafra Mix, a você, Douglas, pelo convite, a Associação Empresarial, né? Esse espaço que vocês abrem, né, para novos empreendedores, para o pessoal conhecer quem são as pessoas também, né? Bastante empresas que você vê e você não sabe quem é que está ali por trás, né? Quem é que está trabalhando por trás para aquilo se tornar realidade, né? Então, esse fica o meu agradecimento. Agradecer a todos que estão acompanhando também. Só agradecer. Muito bem, eu que agradeço disponibilizar o seu tempo para estar aqui conosco. E quem sabe dessa conversa aí a gente migra para não um prestador de rádio, mas de repente um prestador de podcast, aí, fazer umas parcerias com a Fox KM, por que não, né? Por que não, né? Estamos dispostos aí a sempre melhorar, né? Porque a gente sempre vai melhorando a cada episódio que você faz, você se torna, você vai com certeza vai melhorar, você vai pegar uma informação a mais do que alguém falou e vai levar para a tua vida, sempre assim. Então, por isso que a área da comunicação me agrada muito por conta disso. Você conversa com outras pessoas e conversando com outras pessoas você acaba tendo uma visão às vezes um pouco diferente do que você tem. Quanto mais você interage com as pessoas, mais você tem uma visão diferente. Então, daqui a pouco você consegue se guiar por melhores caminhos, né? Graças ao empreendedorismo, graças à comunicação, né? Sim. Hoje fala-se muito que a comunicação, né, é um fator que proporciona o mundo crescer, porque sem informação você fica muito limitado a tudo, né? Exatamente, e é o que o Rio Mafra Mix faz hoje, né? Leva a informação para a pessoa que está, às vezes, muito distante, né? O pessoal lá do Teatro Taborda acompanha o Rio Mafra Mix. Sim. Todo mundo acompanha, todo mundo tem internet em casa, né? Coisa que há anos atrás era praticamente impossível, né? Impossível. Então você vê que hoje, através da informação que vocês levam, o pessoal do interior sabe o que está acontecendo na cidade. Graças a isso, né? Graças à boa comunicação que existe, né? E às vezes acontece muito também do episódio acontecer lá na localidade rural, né? E o pessoal fica sabendo pelo Rio Mafra Mix. Exatamente. Essa troca de... Essa troca é muito interessante, né? Até esses dias a gente fez um trabalho da Codeplan institucional, né? Uhum. E você vê o engajamento que dá, né? Aonde chegou locais que você nem imagina. Tinha algumas pessoas me mandando assim, o vídeo você está num grupo tal lá não sei aonde. E outro tá lá não sei aonde. Olha aqui, o pessoal me mandou aqui, ó. É uma infinidade de lugares que chegou o vídeo que eu não imaginava. Não imaginava mesmo. E o vídeo, vou deixar umas imagens para o pessoal ver, é um vídeo simples, né? Mas tem uma verdade muito grande, porque é vocês falando ali, né? Exatamente. Sobre né? o trabalho da... Isso Tem coisas que eu já dei muita palestra na Codeplan, ensinando, principalmente no colégio agrícola, algo relacionado da agricultura, né? E geralmente eu nunca fiquei pensando, vou falar tal coisa, porque é o que eu faço. Exatamente. Se eu não souber o que eu faço, então eu tenho que estudar para falar o que eu faço, fica difícil, né? Aí abandona, né? Abandona. Então eu sempre dei muitas palestras assim, mas sempre com o que eu sei, com o que eu vivi. Então, e agora estamos com 25 anos, né? A associação com 25 anos. É um marco histórico, né? Mais de 15 milhões de embalagens destinadas corretamente, né? Então, referência em Santa Catarina nesse meio, né? Referência brasileira e o Brasil também referência mundial nesse segmento, né? Charles, obrigado por ter vindo. Sucesso. Agradecer também. Fala em Empreendedor, você é um dos nossos patrocinadores. Vamos ver se vai aparecer a logo tua aqui. Aí, ó. Olha aí, Fox KM, nossa patrocinadora do nosso podcast. Por causa de você e Sicredi, a gente consegue isso aí. ter esse programa aqui. Se você quiser ser nosso patrocinador também, entre em contato. Quiser ser nosso entrevistado, entre em contato também. Vamos conversar, vamos apresentar você para Rio Negro, Mafra e para o mundo todo. Charles, obrigado por ter vindo. Sucesso a você, ao teu irmão Douglas e o Miro, né? Grandes parceiros aí.
Exatamente, são parceiros da Romafamix, que assim permaneça por muitos Por anos. muitos né? anos. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade, o espaço. Obrigado. Obrigado. A gente se vê na próxima semana com mais um Fala Aí Empreendedor.